Encontre os pontos críticos de f de x igual a x elevado a 3/5 que multiplica 4 menos x. Ok, para encontrar os pontos críticos, primeiro eu vou procurar as derivadas iguais a zero e depois se tenho alguma derivada aqui que não vai existir. Vamos começar por esse aqui, ó. Para procurar as derivadas iguais a zero, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar a minha função f de x. Então, vou chegar aqui no meu f' de x, né? E, nesse caso aqui, a gente tem a multiplicação aqui de uma potência por um parênteses aqui. Então, tem que usar a regra do produto. A regra do produto diz que, se eu chamar aqui de A e aqui de B, eu vou ter a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Olha só, fazendo aqui do lado, para ficar mais organizado, o A é igual a x elevado a 3/5 e o B é igual a 4 menos x. A derivada de A vai ser 3 sobre 5, que multiplica x elevado a menos 2/5. E a derivada de B vai ser menos 1. Só arrumando esse A aqui um pouquinho, posso falar que é 3 sobre 5, que multiplica x elevado a 2/5. Então, é só substituir aqui na fórmula, né? A' é isso tudo aqui. Vezes B, que é o parênteses, mais B', que é menos 1, vezes A, que é x elevado a 3/5. Organizando isso aqui, eu vou ficar aqui com 3, que multiplica 4 menos x, sobre 5, que multiplica x elevado a 2/5, menos x elevado a 3/5. Ok, então, essa aqui é a minha função derivada. No segundo passo, eu tenho que igualar a minha derivada a zero. Ficando aqui com 3, 4 menos x sobre 5x menos x elevado a 3/5 igual a zero. Então, essa aqui é a minha segunda etapa, né? Igualei a zero. Agora, eu tenho que isolar o x. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é realizar essa subtração aqui, né? Aqui eu tenho uma fração menos esse x aqui. Então, eu vou colocar tudo em uma fração só. Para isso, eu tenho que achar o mínimo entre essas duas coisas, né? Aqui o denominador é 1 e aqui é 5x elevado a 2/5. Então, multiplicando esses dois aqui, eu terei um múltiplo comum, né? Que no caso vai ser simplesmente 5x elevado a 2 sobre 5. Isso aqui, dividido por esse denominador, dá 1. 1 multiplicado por esse numerador, então fica com 3, 4 menos x.
Agora, isso aqui dividido por 1 dá isso aqui mesmo, né? Não altera em nada. Então, vou pegar multiplicar isso vezes o numerador. Então, foi aqui x elevado a 3/5, que multiplica 5x 2/5. Isso aqui é igual a zero. O que eu fiz aqui, né, foi simplesmente uma subtração entre frações, né, do jeito que a gente faz normal mesmo. Ok, agora vamos ver se dá para simplificar isso aqui. Olha só, aqui eu tenho esse 5x elevado a 2/5 dividindo desse lado aqui. Então, vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, fica com 3, 4 menos x, menos. Quando eu passo ele para o outro lado multiplicando, olha, eu estou multiplicando isso aqui por zero. Então, qualquer coisa que multiplica zero, dá zero mesmo, né? Então, aqui fica zero. Aqui, agora, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Multiplicar esse 3 por esses dois que estão dentro do parênteses. Então, aqui fica 12 menos 3x. E aqui, eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, né? O x aqui é a base e os expoentes aqui. Então, quando eu tenho esse tipo de multiplicação, eu preservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou ficar aqui com... Olha, 3/5 mais 2/5 dá 5/5, né? Então, 5/5 é a mesma coisa de 1. Então, isso aqui é x elevado a 1. Que não precisa nem de colocar aqui, né? Isso aqui é igual a zero. Agora ficou bem simples, né? 12 menos 3x menos 5x, fica aqui menos 8x. Isso aqui é igual a zero. Para isolar o x aqui agora, eu passo o 12 para o outro lado, fica menos 12. Multiplico tudo por menos 1, fica positivo dos dois lados. Passo o 8 dividindo. E fico com 3/2. Então, esse aqui é um ponto crítico. No valor de x igual a 3/2, a função vai ter ou um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo, ou um ponto de inflexão. E agora que a gente já encontrou o ponto crítico referente à derivada igual a zero, vamos ver se temos algum ponto em que a derivada pode não existir, né, que indicaria um outro ponto crítico. Então, vou fazer aqui do lado, ó. Olha só, para fazer isso aqui, a gente teria que derivar a função, que no caso a gente já derivou, né? Já encontramos a função derivada. Então, eu vou utilizar essa derivada que a gente já fez aqui nessa resolução. A derivada aqui é 3, que multiplica 4 menos x, sobre 5x elevado a 2/5 menos x elevado a 3/5. O primeiro passo seria derivar, né, que a gente já fez. E o segundo passo seria verificar o domínio dessa função e ver se tem algum ponto em que a função não existe. Olha só, nesse caso, a gente tem a variável aqui no denominador. E a gente sabe que um denominador ele não pode ser igual a zero. Isso é uma restrição no domínio. Então, a gente pega esse denominador, 5x elevado a isso aqui, e coloca que é diferente de zero.
Então, isolando esse x aqui, olha, passando o 5 para o outro lado dividindo, vai continuar sendo 0. Elevando os dois lados ao inverso disso aqui, a gente tem que esse 2 vai cancelar com esse 2, esse 5 com esse 5. Então, aqui x é diferente. E aqui, né, 0 elevado a qualquer coisa é 0 mesmo. Então, a gente tem que a restrição para o domínio é x diferente de 0. Posso escrever aqui, né, que o domínio vão ser todos os números reais, exceto o x igual a 0. Né? X pertence a R, tal que x é diferente de 0. Neste caso, né, nesse tipo de estudo, o x igual a 0, né, que é a nossa restrição para o domínio, é onde a função derivada não existe, é um ponto crítico. Nesse ponto aqui também, né, no x igual a 0, a gente vai ter ou um máximo, ou um mínimo, ou um ponto de inflexão. Então, para essa função aqui, a gente tem dois casos. Um ponto crítico, que eu vou chamar aqui de 1, né, que é 3 meios, e o ponto crítico 2, que é 0. Só para a gente conferir, eu peguei o gráfico da nossa função, f de x, e olha só, 3 meios é a mesma coisa do que 1,5, né? Então, aqui em 1,5, a gente tem um ponto crítico, que nesse caso aqui é um ponto de máximo, né? Ele é o máximo valor para a função. E no x igual a 0, que é esse aqui, ó, a gente tem um ponto de inflexão. Olha só, aqui tem uma concavidade voltada para baixo e aqui está começando uma concavidade voltada para cima. Então, esse aqui é um ponto de inflexão.